No vídeo dessa semana, nós vamos falar um pouco sobre o impacto do grito no cérebro das nossas crianças. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Eu sou a psicóloga Thalita Andrade Del Torto, psicóloga infantil aqui na cidade de Bitinga, e toda semana nós trazemos assuntos relacionados ao desenvolvimento e neurodesenvolvimento infantil. O assunto dessa semana é o impacto de quando gritamos, que é causado no cérebro das nossas crianças. Quando a gente se utiliza do grito para conversar, para convencer ou para a criança atender a nossa necessidade, qual será que é o impacto causado? Nós não temos consciência disso, mas quando nós gritamos com a criança, ela não entende o que a gente está pedindo. Normalmente ela não sabe a motivação do grito, mas o que acontece é que ela assusta. Quando ela assusta, o cérebro recebe um sinal e esse sinal pode provocar medo, pode provocar sensações desagradáveis e o cérebro libera substâncias no corpo que vão mobilizar outros tipos de sentimentos, emoções, outros tipos de comportamentos do que a gente espera quando a gente quer que ela nos atenda com um grito. Então vamos lá. É muito importante a gente entender que as crianças elas precisam de uma comunicação assertiva. A criança, se ela estiver assistindo um desenho, se ela estiver no videogame, se ela estiver numa tela, se ela estiver interessada em uma outra coisa que não a nossa fala, ela vai ter uma dificuldade de entender o que a gente está pedindo e de responder ao nosso comando. É importante a gente entender que a criança está aprendendo, é um cérebro novo, é um cérebro que está em franco desenvolvimento, mas que ele precisa de ajustes. Quando a gente se utiliza do grito para comunicar-se ou para nos comunicarmos com a nossa criança, nós acionamos nela medo, raiva e várias outras emoções negativas, e isso vai impactar em várias áreas da vida dela. Como que isso vai impactar? Muitas crianças desenvolvem uma sensação ou uma formatação de ansiedade, porque o cérebro fica sempre em alerta. Ela nunca sabe quando um grito vai chegar ou quando o grito vai acontecer. E isso fica acionado por um tempo prolongado. Uma outra coisa que pode acontecer também é o bloqueio da aprendizagem. Crianças que são condicionadas por gritos, existem pesquisas que mostram que elas tendem a ter uma diminuição na capacidade de aprender. Isso é muito sério, né? Então é importante a gente entender que a nossa comunicação, ela é importante na vida da nossa criança, ela é importante na nossa vida e que a gente precisa fazer isso de uma forma adequada. Existem crianças que desencadeiam quadros depressivos por conta de uma educação pautada nos gritos. Então é muito sério a gente falar sobre isso e entender o quanto a gente pode colaborar e voltamos a falar novamente do quanto nós somos responsáveis por construir ou por desconstruir um funcionamento dentro do desenvolvimento infantil. Nos últimos vídeos, nós viemos falando sobre vários assuntos relacionados aos comportamentos infantis, ao relacionamento dentro das famílias, e é muito comum a gente perceber ou encontrar famílias que se utilizam do grito dentro da convivência, da rotina familiar. Acontece também que esses adultos, eles muitas vezes foram educados dessa forma. Então, lá atrás, na infância, eles também foram educados muitas vezes com os gritos e essa foi uma forma aprendida de educação. Mas é importante a gente entender que gritos não educam. Os gritos, eles paralisam. Os gritos, eles não permitem que a gente dê a oportunidade de criar vínculos e laços de comunicação assertivas. O meu convite aqui nessa semana é que a gente pare para observar o quanto nós temos nos utilizado do grito dentro da nossa convivência familiar. Você já gritou com seu filho alguma vez? Você grita com ele com frequência? Alguns pais falam, olha, eu só consigo que ele faça o que eu quero quando eu grito. Então, como que você me fala que gritar não funciona? E é aí que eu falo para os pais, mas você grita quanto? Você grita quando? Porque quando a criança entende que ela precisa atender o adulto com um grito, ela deixa de ouvir o que ele diz na maior parte do tempo e ela fica condicionada ao grito. Ela só responde quando recebe o sinal do grito. Então, assim, aumenta a quantidade de vezes que esse adulto precisa gritar, aumenta o estresse, aumenta a falha na comunicação entre a família e a criança cada vez mais
se afasta desse cuidador, porque ao invés de criar proximidade, nós vamos criando barreiras dentro da convivência da nossa família. O assunto de hoje ele é muito importante. Eu não sei se você já teve essa situação de gritos dentro da sua casa. Não sei se você tem um entendimento do quanto isso é prejudicial para sua criança, mas a partir de agora você tem consciência disso e você pode replicar essa informação para mais pais, para mais famílias, para que mais pessoas entendam a importância de que a gente precisa saber se comunicar com as crianças de forma que elas entendam, mas sem precisar alterar o nosso tom de voz, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo e eu espero que o vídeo de hoje tenha ajudado você de alguma forma. Até lá!